vão. Aí eu pergunto de vocês, mas na última hora da vida, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu ristes, ó amigo? Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Quando ouviste falar de Jesus, acompanha comigo, bem suave. Mas somente Jesus pode dar-te, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz, salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Contemplar o semblante de Deus. Guarde isso, só os cristãos de coração limpo, só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo no céu, poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus e entregar tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Em Mateus 7,21 diz assim: nem todo o que me diz
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, né? Quem quer entrar no céu tem que entender que lá no céu tem dono. É Deus. Não é verdade? É ou não é? Lá tem normas, regras, né? Lúcifer, ele tentou se rebelar contra Deus no céu, foi expulso, virou demônio. É ou não é? Então, se eu não procurar me adaptar a essas normas agora, eu não vou entrar lá não, porque lá não é lugar de bagunça. É claro que ir para o inferno ninguém quer, mas no inferno qualquer um pode ficar à vontade, meu amigo. Por isso que tem aquela expressão, do jeito que o diabo gosta. O diabo, ele dá aquela falsa impressão de liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Já com Jesus não. Por isso que Jesus falou, quem entrar no céu, quem quiser entrar no céu tem que aprender a fazer a vontade do meu Pai que está lá no céu. Deus está no céu. Então lá só entra quem tem prazer em fazer o quê? A vontade dele. Não se esqueça que é a eternidade. A pessoa não tem prazer de estar 1 hora, poxa, com Jesus, 2 horas nesse mundo, no céu não vai entrar. Porque eu estou querendo ir para o céu para passar o quê? A eternidade com Ele. Eu faço reunião aqui, mas se eu pudesse, eu passaria 1 hora, 2, 3. Ontem, eu até comentei com a Eliane na hora que a gente foi dormir. O dia clarear, o dia claro assim com o sol, dura em média 8, 10 horas. Não é? Eu passei, a Eliane junto ali, somando tudo, acho que a gente deve ter ouvido que umas 5 horas de pregações, orações, ouvindo a palavra de Deus. Aí se eu perguntar aqui, quanto de vocês ontem parou um pouquinho para ouvir uma pregação? Para ler a Bíblia? 1 hora? 2 horas? Meia hora? 3 horas a pessoa passa na frente da televisão. 2 horas, até comentei com o Caleb, a pessoa passa na frente de um videogame. E na presença de Deus? E alimentando a sua o quê? A sua alma, o seu espírito. Porque no mundo que a gente vive, o mundo alimenta a nossa alma de besteira. O mundo alimenta o nosso espírito de coisas que não prestam. É morte, é roubo, prostituição, adultério, medo. Por isso que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A pessoa dizer que não vem para a igreja porque é perigoso. Eu não saio de noite porque está perigoso hoje em dia. Está perigoso porque vive na presença do diabo. Porque essa pessoa, ela vive procurando fazer as coisas certas, ela sai da casa dela para fazer as suas obrigações com sinceridade e vive com a sua vida na mão de Deus. No mundo que a gente vive, Deus guarda ela. Jesus falou, eu acredito na palavra de Jesus. Quem acredita? O Espírito Santo falou uma vez que aquele que é de Deus, Deus guarda, o diabo não toca. Está aqui escrito. Não é que eu vou sair por aí tentando a Deus. Não é porque eu vou sair por aí, eu sou de Deus, eu vou andar de madrugada, eu vou para a faculdade, aí saio da faculdade, vou dar uma volta com meus amigos. Eu não, vou para a faculdade, da faculdade vou para casa, da casa eu venho para a igreja, da igreja eu volto para casa. É desse jeito, vou trabalhar, do trabalho eu venho para casa. Eu cuido das minhas obrigações como cidadão de bem,
e como homem de Deus. Deus me guarda. Porque não tenho dinheiro para pagar ônibus. A gente anda a pé. Dei graças a Deus que a gente tem pé para andar. Porque tem gente que gostaria de ter 2 pernas para sair correndo, pelo menos no quintal de casa. E não tem. Mas tem pessoas aí que mesmo sem ter 2 pés, ela viaja pelo mundo todo. Porque não se acomoda. Por isso que a palavra de Deus diz que no reino dos céus, que você tem uma das pessoas que não entra é preguiçoso. Não entra. Porque a pessoa de Deus, ela tem que ser esperta. Ela não pode deixar o diabo tomar a frente dela. Então, Jesus falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? De meu Pai que está onde? Aí ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Aí você vê aquela pessoa dizendo, eu sou profeta, eu vou profetizar na sua vida. Veja bem, não temos nós profetizado em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? Demônio, em nome de Jesus? Sai. Estenda a mão para cá. Queima demônio, queima demônio, queima demônio. Em nome de quem? Credo, em nome de quem? Jesus. Expulsamos demônio em teu nome. E não fizemos muitos milagres em teu nome? Seja curado agora, em nome de quem? Jesus. Olha, você vai ficar curado em nome de quem? Jesus. Olha, pode ter certeza que Deus vai fazer um milagre em nome de quem? Jesus. E Jesus vai dizer assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Você pensa que fazer a vontade de Deus é fazer milagre? Você pensa que a vontade de Deus é expulsar demônios? Você pensa que a vontade de Deus é dar uma de profeta? Veja que Jesus falou, só entra no reino de Deus aquele que faz a vontade de quem? A vontade de Deus. E muitos vão dizer, eu profetizei, eu fiz milagres, eu expulsei demônios. Fez tudo isso, mas isso não significa que você está fazendo a vontade de Deus. Então eu vou dizer para você, se afaste de mim. Porque expulsar demônios é o nome de Jesus. Milagres, quem faz é o nome de Jesus. Então, você vê, só por aí, e você vê quem é que faz isso? É membro de igreja? Normalmente quem faz isso quem é? É apóstolo, é bispo, é pastor. Mas a pessoa, ela se ilude, ela se engana, pensando assim, na minha igreja tem profeta. Ela se engana dizendo, na minha igreja tem pastor poderoso que expulsa demônio. Na minha igreja tem pastor poderoso que acontece muito milagre. Mas Jesus está dizendo, isso não significa que está fazendo a vontade de Deus. Abra lá em Mateus 15, capítulo 15, versículo 12. Você entendeu aí, sim ou não? Já que a gente está falando, continuando o nosso estudo, porque o primeiro sinal que Jesus falou foi, virão muitos, enganarão a muitos, em quê? Em meu nome. Mateus 15, versículo 12. Diz assim, então aproximando-se dele os discípulos disseram, sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram? Aí Jesus falou, ele porém respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, o quê? Será arrancado. Deixai-os. Deixai-os. O que Jesus falou aí? São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então quem procura o líder, entre aspas, espiritual, só porque ele expulsa muito demônios, só porque por causa do milagre,
ou porque ele é profeta, só por causa disso, e não se importa em procurar fazer a vontade de quem? De Deus. Jesus falou assim, os fariseus, quando chegaram com Jesus falando sobre os fariseus, ora, quem eram os fariseus? Fala para mim. Não eram os pastores da época? Não eram os sacerdotes da época? Não eram os que pregavam na época? Só que pregavam a Bíblia do jeito que eles entendiam e não do jeito que Deus mandava. Então Jesus falou assim, esses daí são cegos. E o pior de tudo é que são cegos que guiam. Quem é que eles guiam? Os coitadinhos, né? Os pobrezinhos, né? Não, são cegos, guias de cegos. E todos eles vão cair aonde? No barranco. Barranco é o quê? Abismo. Abismo é o quê? Inferno. Tanto o que guia, quanto que é o quê? Quanto que é guiado. Que a pessoa não pode justificar a falta de ignorância dela. Ou melhor, ela não pode justificar a ignorância dela. Porque a pessoa só permanece na ignorância enquanto o quê? Enquanto ela quer. É ou não é verdade? A pessoa ela só permanece no pecado enquanto ela quer. Escravo do pecado. E a pessoa é consciente de que o salário do pecado é a morte. Então você vê que a pessoa, ela está expulsando demônios, ela está fazendo milagre, ela está profetizando, mas Jesus falou, eu não te conheço. Vai seguir as pessoas só pelo que os teus olhos humanos veem. Você pensa que é esperto, você pensa que é inteligente, você pensa que de repente você está seguindo a onda. A multidão vai, você vai atrás, você pensa que é esperto, mas na verdade cego que anda cego. E lá na frente, os dois vão cair. Pode não cair nesse mundo, mas vão cair no barranco, vão cair no abismo. E não vão poder dizer assim, Senhor, Senhor. Não, teve a sua chance. Mateus 21, 12. Uma coisa interessante aqui, até comentei ontem com a pastora Eliane. Fiz uma pergunta para ela ontem. Qual é a pessoa que é chamada de cambista hoje em dia? A pessoa já ouviu falar essa palavra cambista? Não, você não, já conheci contigo ontem. Alguém já ouviu essa palavra cambista? Já? E quando você ouviu essa palavra cambista, estava relacionado a quê? É aqueles que compram ingresso por um preço e vende por outro, não é? Cambista também é chamado, sabe quem? É quem faz jogo de bicho, sabia? É chamado de cambista, quem faz aposta. Eles ganham dinheiro oferecendo o quê? Mais dinheiro para as pessoas. O jogo não é assim? Você joga 10, mas vai que você ganha 100. Não é verdade? Você joga 100, mas se você acertar, você ganha 1000. Então, a Bíblia diz assim, tendo Jesus entrado no templo, capítulo 21, versículo 12, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Porque tem quem vende, porque tem quem compra. Também derribou as mesas dos cambistas, dos vendedores, daqueles que ofereciam seus produtos para os cegos
porque eles entravam no templo para oferecerem seus sacrifícios, para oferecerem suas ofertas, em troca de uma bênção de Deus. E como o povo era preguiçoso, não queria levar os sacrifícios de casa, não queria levar as ofertas de casa, que naquela época eram animais, não, a gente deixa aqui e lá na igreja a gente compra. Lá tem gente que vende. E hoje é assim que está muita igreja. Pessoas que vão em busca de comprar uma bênção. Pega o envelope aqui que você vai ser abençoado. Eu estava explicando para minha esposa ontem que quando, a gente vai ler daqui a pouco, mas quando Jesus falou lá em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque você dá o dízimo do endro, do hortelã e do cominho, mas negligencia os preceitos mais importantes da lei, que é a fé, a justiça e o amor. Dá dízimo? Isso não quer dizer que a pessoa ama. Dá oferta? Não quer dizer que a pessoa tem fé. Da oferta não quer dizer que a pessoa ela é justa. Por isso que Jesus falou, você dá o dízimo, mas você é negligente. A pessoa de Deus ela é dizimista, mas o fato de ser dizimista não significa que ela é de Deus. A pessoa de Deus ela é ofertante, mas o fato da pessoa ser ofertante não significa que ela é de Deus, não. Toda pessoa que é de Deus, ela é dizimista, mas nem todo dizimista é de Deus. Porque muita gente usa o dízimo para tentar fazer acordo com Deus. Eu vou dar para Deus porque eu quero que Deus me retribua. Está fazendo da obra de Deus um jogo de sorte ou de azar. Está fazendo da casa de Deus uma casa de aposta. Entendeu? Está fazendo da obra de Deus um comércio. E isso é bíblico. Isso aqui é bíblico. Então, quando Jesus entrou lá no templo, estava lá, os cambistas, os vendedores, estava tudo ali. Ele foi entrando, derrubou as cadeiras, derrubou as mesas e disse: assim está escrito, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Casa de oração. Casa de quê? De oração. E você vê, as pessoas têm fé para gritar: ah, Senhor, amarra o diabo, Senhor, queima esse demônio, arranca essa doença e tal, mas orar mesmo ela não ora. Tem gente que se fechar a boca para falar com Deus, olha para mim rapidinho, ela fecha a boca para falar com Deus, a oração dela é tão sem graça que ela mesma cansa da oração que ela faz. Ela começa a orar, tinha que ter vergonha. Nem ela gosta da oração que ela faz. Nem ela suporta a oração que ela faz. Não sabe orar. Não sabe chegar diante de Deus e dizer para Deus assim: eu te amo, Senhor. Eu quero aprender a te amar mais ainda. Ó Senhor, um dia eu quero estar contigo no céu. Senhor, vem me buscar. Senhor, guarda minha alma, guarda meu coração, não deixe me contaminar com as coisas desse mundo. Ela não sabe orar. E não sabe orar porque não quer aprender. Porque quem não sabia andar, tem perna, aprendeu a andar. Porque se não aprendesse a andar, ia viver caindo. Não ora porque não quer aprender. Não busca o Espírito Santo porque não quer aprender. Por isso que a pessoa não passa de uma marionete na mão dos homens. Por isso que você vê um monte de igreja fazendo pacto, aliança, e diz para a pessoa assim: você não pode quebrar esse pacto, porque senão você não vai ser abençoado. E a pessoa, como marionete na mão do homem, ela faz pacto, aliança com o homem, não com Deus. Porque ninguém, para seguir a Deus, tem que fazer pacto, não. A pessoa segue a Deus porque ela ama a Deus. Eu não preciso fazer pacto para seguir Jesus, não. Eu entreguei minha vida para Jesus. Se eu entreguei, eu sigo a Jesus com alegria.
fiz uma aliança com Ele, não com o homem. Então Jesus falou assim: a minha casa será chamada casa de quê? Mas vós, porém, a transformais em covil de ladrões, covil de salteadores. E só rouba porque tem gente que gosta de ser roubado. Tem quem engane, porque tem gente que gosta de ser enganado. Aí depois fica dizendo assim: eu não sei em quem eu acredito, eu não sei qual é a verdade. Você não sabe qual é a verdade porque você não conhece Jesus. Porque no dia que você conhecer Jesus, você vai saber qual é a verdade. Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é ovelha de Jesus sabe quando a palavra é de Jesus e sabe quando não é. Eu não preciso que ninguém fique dizendo para mim: esse pastor é do diabo, aquele ali é do cão, aquele ali é do inferno, esse aqui é de Deus. Não, se eu sou ovelha de Deus, eu vou saber quando é de Deus, eu vou saber quando é do diabo. Eu não vou ser guiado pela cabeça dos outros. Quem é de Deus é guiado pela mente de Cristo. Está escrito aqui, aquele que é de Deus tem a mente de Cristo. Ele pensa como Jesus pensa mesmo. Deu para entender? Sim ou não? Então diz assim, no 24, capítulo 24, versículo 5. Então, olha que coisa interessante, né? Já que a gente está falando sobre o primeiro sinal ainda. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11: levantar-se-ão o quê? Muitos falsos profetas, e o quê? Enganarão a muitos. Versículo 23: então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse negócio de dizer assim: Cristo está aqui, Jesus está aqui. O outro fala assim: não, ali é do diabo, Jesus está aqui. Jesus está com quem está com ele. Ninguém é dono de Cristo, não. Jesus não vai entrar no lugar e dizer assim, a pessoa vai dizer assim: agora o senhor fica aqui, o senhor é daqui e acabou. E ele vai ficar lá preso. Jesus é livre. Ele está com quem está com ele. Por isso que eu falo para vocês assim, estar na igreja é um momento, meu amigo. 1 hora, 1h30, 2 horas. É só um momento. Eu faço reunião durante a semana. Quantas horas de reunião eu faço durante a semana? Quantas horas? Durante a semana é 40 minutos, 1 hora em máximo. Nem 40 minutos dá. Às vezes é meia hora. Você vai para a faculdade. Meia hora, 20 minutos, 25, uma oração só. Todo dia. Aí, é um momento, é bom. A gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, é maravilhoso. Mas você tem que aprender a ter vida com Deus. E vida com Deus não é dentro da igreja, não. Tem gente que dentro da igreja tem cara de santo, fora da igreja é demônio, é adúltero, é mentiroso, é fofoqueiro, é ladrão, gosta de ficar passando a perna nos outros, mentindo. E a pessoa, eu estava até comentando ontem, né? A pessoa é tipo aquele jovem. A Bíblia fala de um jovem que seguia Jesus coberto com lençol, mas estava nu por dentro. E de repente alguém tirou o lençol dele, o lençol caiu, e ele mostrou a vergonha dele, ele ficou envergonhado e saiu correndo. Tem muita gente que faz da igreja que frequenta um lençol para cobrir a sua vergonha. Ela faz do seu título de profeta, de apóstolo, de bispo, de pastor, faz do título dela